és bem-vindo entre nós. O Senhor estava aqui antes de nós chegarmos a esse lugar. Mas o Senhor se manifesta quando 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome. E nós estamos aqui essa manhã em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos declarar: Maranata, volta. Vem, Jesus. Toma a Tua igreja, Teu povo. Nós estamos aqui porque nós desejamos a Tua presença. Ansiamos por desfrutar do Teu abraço e do Teu cuidado por nós. Que essa manhã seja manhã de olhos abertos, de compreensão do Teu amor e da Tua bondade. Pai, aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, abatidos de alma, sejam renovados essa manhã. Cura os enfermos, liberta os que estão cativos de pensamentos de morte, de angústia de alma, de espíritos opressores. Liberta, Senhor. Batiza com o Teu fogo, queima toda a palha da nossa vida e faz com que nosso caminho seja de paz, de luz e de revelação. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, aqueles que estão aqui no auditório, aqueles que estão conosco pela rádio, pela internet. Venha, Senhor. Venha, Senhor. Maranata é uma expressão que diz: vem, Senhor Jesus. Volta, anseio pela Tua volta. O problema é que muitas vezes a gente vai se apegando tanto às coisas dessa vida que a gente não quer que Jesus volte. Mas a palavra de Deus diz que Ele voltará. A palavra de Deus diz que Ele prometeu que viria um dia, e veio. Há 2000 anos atrás, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo disse que um dia voltaria para buscar o seu povo. Quem que é povo de Deus? Levanta a mão. Maranata. Amém? Levanta a mão bem alta. Maranata. Você chegou depois, a Isadora apresentou a Hannah e o Daniel, né? Daniel. Eles moram na Inglaterra, são ingleses. A Hannah é filha do nosso querido pastor Aaron e a Isabel. E eu estava ali pensando, né? A gente tem um CD em inglês, não sei se você sabe, da nossa discografia. Foi gravado pelo pai da Hannah, né? Pelo Aaron. E à época eu pensava, podia ser um louvorzão bem inglês mesmo, bem... Aí quis tocar bossa nova. Mas a Hannah hoje liberou aquilo que Deus está colocando no coração dessa geração. Então quando a gente está cantando aqui, você está pensando, por que a gente está cantando em inglês? Porque há entre nós irmãos que são ingleses. E eles vieram compartilhar conosco. Quem está sendo abençoado aqui? E essa canção que Deus colocou no coração dela, vamos cantar o refrão dela uma vez mais. Se você não entende inglês, é língua estranha. Então nós cantamos um som, né, das nações, dos povos. Amém? Levanta sua mão e fala: vem, Jesus. Toma minha vida. Glória a Deus. Diz assim: Jesus, és bem-vindo aqui. Maranata, vem Jesus, és bem-vindo
aplauda o Rei. O Rei está aqui. O Rei está entre nós. Aplauda. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a Hannah, que você não identificou. E aquele é o Daniel, né? Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Pelo menos algumas pessoas. Glória a Deus. Tendo feito isso, pode se assentar. Hoje é dia de festa, dia de alegria. Hoje é dia de celebração. Hoje é dia de cumprimento da palavra de Deus para nós. Jesus andou conosco, né? 2000 anos atrás. Jesus compartilhou das coisas maravilhosas do reino de Deus. A grande mensagem de Jesus, se a gente for ver, o que mais Jesus falou foi sobre o reino de Deus. Então o tempo inteiro ele está dizendo reino de Deus. E ele nos chama para proclamar o reino de Deus, para sermos anunciadores das boas novas de grande alegria para todo o povo, que há um rei entre nós. E esse rei é Jesus de Nazaré. Esse rei que reina em justiça, em glória, em verdade. Esse rei que agora dá uma ordem para mim e para você. Ele diz, agora vocês devem ir e anunciar o rei, a proclamar a todos os povos e a todas as nações. Então quando a gente quer cumprir o propósito, a missão de Deus para a nossa vida, há uma missão de Deus para a nossa vida. E nós nos ajuntamos aqui, nos reunimos como comunidade de fé, nesses 36 anos, né, de Sal da Terra, e o único objetivo, revelar Cristo, e cumprir o mandamento de Jesus para nós. Não há outro objetivo. Então quando a gente pensa em programação, a gente pensa em eventos, a gente pensa no nosso culto, a gente pensa na palavra, em tudo que a gente pensa é como vamos cumprir a missão que Deus tem para nós. E a missão, diz assim Jesus no Evangelho de Mateus: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, depois que tudo que Jesus viveu com os discípulos dele, tudo aquilo que ele compartilhou, aquilo que ele repartiu conosco, ele deixa a nós uma mensagem, ele deixa a nós uma ordem. Então às vezes você está pensando na sua vida aí, o que eu tenho que fazer da minha vida? Não sei da minha vida, o que eu vou fazer da minha vida? Deixa eu te dizer, a ordem é essa, para mim e para você. Talvez alguns estudiosos dizem que a melhor tradução seria indo, no gerúndio, e fazendo discípulos de todas as nações. Significa que lá no seu trabalho, na sua família, na sua relação social, significa que naquilo que você empreende, naquilo que você faz, é preciso ter em mente a missão. E qual é a missão? Fazer discípulo. E é interessante que ele diz que esse discipulado tem a ver com revelar quem Jesus é, ensinar o que Jesus ensinou e que as pessoas possam experimentar de Jesus em plenitude da sua vida. E aí há um testemunho desse discipulado, há um testemunho de que aqueles que receberam o ensino de Jesus se propõem a andar no caminho que ele tem para nós. Ele diz, e aí você pega essas pessoas e batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é dia de festa. Hoje nós tínhamos escrito, e provavelmente a gente deve ultrapassar esse número, 229 pessoas que vão dizer, eu sou discípulo de Jesus. Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então durante todo o dia, nesse domingo maravilhoso, nós teremos batismo, que vai testemunhar de que aquilo que nós estamos realizando, aquilo que nós estamos materializando como comunidade da fé, está se cumprindo. Ou seja, não basta apenas a gente ter um ambiente gostoso, onde a gente se prefere, onde todo mundo fica sendo massageado espiritualmente. Não, há uma missão, há um objetivo, há um propósito. E qual é o propósito? Fazer discípulos de todas as nações, fazer discípulos em todos os âmbitos da nossa vida, em todas as relações do nosso viver. Infelizmente, olha só que coisa triste, é um percentual mínimo de discípulos de Jesus que formam outros discípulos. Algumas estatísticas falam que apenas 5% de nós compartilhamos a nossa fé com outras pessoas. Olha que coisa
louca. Aí a gente diz, não, eu sou de Jesus, eu amo Jesus. Não, Jesus fala assim, se você me ama, você é aquele que obedece os meus mandamentos. Tem a ver com obediência, e não apenas quanto afinado, ou quão moralmente eu me ajustei. Tem gente que pensa que é o máximo. Sabe, o discurso que nós temos hoje em dia, se você comer pela manhã, na hora do almoço e à tarde, isso é o máximo de uma nação? Não. Às vezes andar com Jesus, as pessoas estão pensando que é apenas mudar a vida, agora eu deixei de ser adulto. Não, ele está dizendo, antes o que mentia, fale a verdade. O que roubava, agora trabalhe para ter o que repartir. Então, se eu sou discípulo de Jesus, o testemunho que a Jesus eu pertenço, tem a ver com, eu formo discípulos na minha jornada, eu testemunho da minha fé por onde eu andar. Por isso que quando a gente aqui insiste, quando a gente fala assim, lembra de um amigo, tira a fotografia dessa foto, dessa promessa e manda para esse amigo, ore por ele, compartilhe a sua fé. Tem gente que não, vai viver a vida, vem aqui uma vez no domingo, virou uma prática religiosa sem nenhum fruto. E a Bíblia diz o quê? Que aquele galho que não dá fruto é arrancado, seca e vira lenha. Então tem muito crente que está secando. Por quê? Porque não gera fruto. E o que é fruto? Apenas uma vida moral? Isso é óbvio. Porque não faz sentido e não se parece com Jesus alguém que continua no adultério, na mentira, na violência, que continua iracundo, maldizente, fofoqueiro. Não faz sentido. Mas muito mais do que apenas deixar as coisas ruins, agora eu preciso apresentar um fruto que glorifica a Deus. E aí João fala sobre isso. Nisto é glorificado o meu Pai, Jesus dizendo, em que vá e dê fruto. E fruto tem a ver não apenas com a melhoria moral da minha vida, tem a ver com gerar filhos e filhas para Deus. E o batismo é o testemunho disso para nós. É quando a gente leva as pessoas a conhecerem a Jesus e vemos o testemunho deles público, de uma obra interna, agora dando um testemunho externo da nossa vida. A Bíblia diz que só Deus vê o nosso coração. Deus não é como o homem que vê a aparência, mas Deus vê o coração. Mas há uma maneira da gente, de alguma maneira, externar o nosso coração, que somos de Jesus. E o testemunho do batismo é esse. Então nós queremos aprender um pouco sobre batismo, e hoje, nessa festa linda, em que a família vai testemunhar, nós vamos lembrar que o batismo é, antes de tudo, um testemunho da minha fé em Jesus Cristo, de que Ele é Salvador da minha vida, e que eu me submeta ao senhorio dEle, acompanhando e colocando em prática a palavra de Deus. Não o que o Sal da Terra disse, que o pastor falou, mas o que a Bíblia diz para você. O nosso empenho é para que você, por você mesmo, leia a Bíblia, medita, aprenda o que está escrito nela e aplique na sua vida diária, na sua relação conjugal, na criação dos seus filhos, no trato com os seus pais, na sua relação vertical com os seus amigos, na sua prática de trabalho, na sua sexualidade, na sua forma de lidar com o dinheiro, na maneira que você diz e avalia quem quer que seja. Esse é o papel na vida dessa comunidade. Então o batismo é um testemunho daquilo que Deus tem para nós. Isso não começou, o batismo não é apenas um testemunho que nasce em Jesus, ele já vinha sendo preparado desde a eternidade. Desde que o mundo é mundo, Deus começa a falar sobre o papel das águas na nossa vida, é as águas da purificação, é as águas que nos lavam, a água que lava o meu pensamento. Havia lá na lei de Moisés as práticas de purificação. Se você for lá hoje ainda em Jerusalém, para você chegar lá naquilo que a gente chama de Muro das Lamentações, onde os judeus até hoje oram, que chama lá, na verdade chama Muro da Ocidental, que na verdade aquilo não é um muro, aquilo lá é o arrimo, né? O muro de arrimo, onde em cima tinha o templo. Então aquilo ali tudo era para conter a terra que estava lá em cima. Antes dos judeus chegarem lá no muro, tem um lugar onde eles se banham, eles se lavam as mãos, eles purificam para poder chegar e tocar naquilo que era o lugar mais próximo da onde existia um templo, o templo de Salomão.
Batismo tem a ver com as águas que lavam a minha vida, que revestem a minha vida, que sepultam o meu velho homem. Batismo começa lá no Antigo Testamento, e a gente se lembra, quando Jesus faz aquele milagre, que ele pede lá que trouxesse aquelas talhas, aquelas vasilhas de água no casamento, lá em Bodas de Caná. Você se lembra disso? Jesus diz, olha, enche de água essas taças, essas talhas, ou essas vasilhas. Aquelas vasilhas estavam ali porque eram um ritual de lavagem, ou seja, as pessoas se purificavam pelas águas que ali estavam. E Jesus está dizendo, o batismo vai testemunhar da lavagem que Jesus fez por você. Pelo sangue de Jesus somos lavados. O batismo tem como precursor o profeta João Batista, que é aquele que faz a transição da antiga para a nova aliança. O João Batista é aquele ermitão, estranho, que se vestia de pelo, né, de roupa de couro de pelo, e ele é aquele que não se misturava com as pessoas, ele estava lá na beira do Rio Jordão. Rio Jordão, que a gente imagina uma coisa grandiosa, a gente tem ido algumas vezes, recorrentemente, estamos avaliando se é propício fazer a nossa viagem para as terras bíblicas o ano que vem em Israel. E o Rio Jordão é menor que o Rio Berabinha, que a gente você tem uma ideia. Há lugar no Rio Jordão, você vier correndo, você pula de um lado para o outro, né? De um lado está Israel, do outro lado está a Jordânia, e ali tem um lugar que dizem que foi onde João Batista estava colocado há 2000 anos atrás, batizando, e a mensagem de João Batista era, arrependam-se que está próximo o reino de Deus, arrependam-se para serem salvos, e sejam batizados, e as águas eram o testemunho da minha consciência nova, eu me arrependo da vida que vivia. E às vezes a gente pensa que é apenas arrepender das coisas mal feitas que fazíamos. Às vezes não, às vezes a minha vida era moralmente ajustada, um bom filho, uma boa filha, sempre estudioso. Às vezes a gente fala assim, Deus entrou. Mas quando foi que Deus entrou na sua vida e mudou sua história? Qual foi o momento em que tem antes e depois? Não tem jeito de eu viver uma vida com Jesus sem um antes e depois. Tive uma consciência. Aquela consciência diz, eu preciso de Salvador, porque a minha obra, a minha capacidade humana não é capaz de fazer. E o João Batista anunciava, vai chegar um momento em que aquele que virá, não apenas batizará com água, mas batizará com fogo, com o Espírito Santo. Esse fogo consumidor que tira de nós todo entrave, toda palha, toda sujeira, tudo aquilo que não pertence à minha vida, porque agora eu tenho uma nova natureza, eu tenho um novo pensamento, uma nova forma de viver. E João Batista estava ali pregando o arrependimento. Depois a gente vê o João Batista batizando o próprio Jesus. Se era batismo de arrependimento, por que Jesus precisava ser batizado? Afinal de contas, ele era justo, ele não se entregou ao pecado, ele não era culpado de coisa alguma. Mas Jesus diz, olha, para que eu me identifique com a dor humana, para que eu mostre que eu sou o homem que substitui o primeiro Adão, e agora como último Adão, eu tomo sobre mim todas as maldições dos homens, para que você e eu agora pudéssemos ter vida nova, vida de gente bendita, não há mais amaldiçoados como outrora. Ou seja, Deus está dizendo para mim e para você que Jesus é esse filho que entra às águas, e ali temos a Trindade reunida, porque naquele mesmo testemunho a gente vê o Pai dizendo, este é meu Filho amado, e vemos o Espírito de Deus pousando sobre Jesus, de uma forma corpórea, de uma pomba. Nós temos então esse momento que aponta para aquilo que João Batista está dizendo. Em Atos começa a falar não apenas do batismo de água, mas agora o batismo de fogo, o batismo em que o Espírito de Deus repousa sobre nós, esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, esse Espírito que nos dá a capacidade de falar outras línguas, esse Espírito que é um selo, a garantia que chegaremos ao nosso destino. Ou seja, não há como eu e você alcançarmos a plenitude que Deus tem para nós, sem que Deus nos conduza na vida. O seu esforço humano, a sua capacidade, nem se possível for, como alguns creem de forma equivocada, que eu poderia viver uma vida e outra mais e mais outra, se não der certo na próxima, quem sabe na outra, quem sabe eu vou ser punido pelas coisas que eu fiz para trás, ou quem sabe eu vou ser promovido pelas coisas que eu fiz nessa. Não se trata disso. A Bíblia diz que cabe ao homem viver uma só vida, depois disso vem o juízo.
Então está dizendo também que essa pregação de João Batista e posteriormente dos apóstolos tem a ver com uma escolha de vida e uma escolha de transformação. Ou seja, o Espírito da promessa virá sobre nós. Então nós vamos lembrar que batismo tem algumas coisas. Primeiro, ele nasce já na antiguidade, onde fala dos rituais de purificação. Depois a gente vê o Batista, o João, pregando: olha, você precisa se arrepender. Arrependimento tem a ver com metanoia, mudar a maneira de pensar. Em inglês seria repensar, rethink, repent. Ou seja, nós estamos mudando a maneira de pensar. Antes eu pensava de casamento uma coisa, porque eu aprendi na tradição da minha casa, junto à minha família, dos meus amigos. Agora não, agora eu penso novo, eu penso segundo o que a Bíblia diz para nós. Eu olho para as Escrituras e diz: agora é esse o pensamento que eu tenho. Eu deixei de pensar como homem e agora eu penso segundo o óculos de Jesus para a minha vida. Tem a ver com o modelo do que Jesus tem para nós. O significado do batismo, pelo menos 3: lavar, sepultar e revestir. Ou seja, hoje nós vamos testemunhar de pessoas que reconhecem que vão ser sepultados do seu velho homem, a sua antiga natureza, e quando saírem da água, serão testemunhas de que uma nova vida foi assumida na minha vida. O batismo não produz arrependimento e tampouco produz nova vida. O batismo testemunha de que eu entendi a nova vida e vou viver vida nova na minha jornada, e testemunhar de que agora já não sou eu quem vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo fala sobre isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo: você pode enfrentar a vida, as dores de amar, a dor de perdoar, as dores da perplexidade, do abandono, da traição, do medo. Eu posso viver uma vida plena, porque agora já não sou eu quem vive. O Paulo diz que só podemos viver a vida que ele tem para nós se nós formos primeiramente identificados com a morte de Jesus. E talvez você está pensando: o batismo é apenas um ritual. Não, o batismo é um testemunho, uma afirmação de que eu entendi que eu preciso de um Salvador. O batismo fala a respeito de algo sobrenatural da minha vida, em que eu agora me submeto não mais à minha vontade. Agora eu sou livre. Sabe o que é liberdade? Muita gente pensa que liberdade é fazer o que quer fazer, né? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Negativo. Ser livre é: meu corpo é templo do Espírito e portanto eu me sujeito ao que o Espírito tem para mim. Entende a diferença? É muita mudança, e o batismo está testemunhando de tudo isso. Eu estou dizendo: eu agora entendi que esse corpo pertence ao Rei dos Reis. Eu entendi agora que a minha mente precisa ser cheia, não da filosofia humana, não da prática, né, humana, ou da sabedoria humana, que é animal, terrena e demoníaca. A sabedoria que eu me sujeito agora é a sabedoria que vem do alto, do Pai das luzes, aquilo que é eterno, aquilo que ilumina e me liberta. Portanto, liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é dizer não para as vontades que tenho. Porque enquanto o livro não for incapaz de dizer não para a vontade, seremos. Estou com vontade, tem que fazer, porque senão eu vou ter que ir lá para o divã, analisar quem foi, quem pecou, se foi meu pai, se foi minha mãe, se eu fui rejeitado. Para! Tu és filho do Filho, você é filha e filho do Deus Altíssimo, você é templo do Espírito Santo, você é menina de Deus. Sobre você não vale nada, nem o encantamento, e não interessa se você veio de uma camisinha furada. Você nasceu, foi do coração de Deus, você nasceu, foi da vontade de Deus, e não há nada que pode te afastar desse amor revelado a nós em Cristo Jesus. Portanto, o batismo que eu entro na água me revestiu do novo homem. O batismo sepultou o antigo homem que rejeitava Deus. O batismo agora testemunha que eu estou em Cristo Jesus. O batismo agora está dizendo para mim que eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse é o momento que Deus tem para nós. Esse é o momento em que a gente testemunha disso, porque lavado tem a ver com essas coisas. Vocês foram lavados, foram santificados. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz sobre isso. Quando ele escreve ao Tito, ele diz:
Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele é aquele que diz para nós: vocês foram sepultados. Todos nós, Romanos 6, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, portanto, sepultados com Ele por meio da morte do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também pudéssemos andar em novidade de vida. Quem quer novidade de vida aqui? É o que Jesus tem para nós. Portanto, quando eu desço as águas, eu estou dizendo: o meu velho homem foi sepultado. Então significa que os meus problemas acabaram? Não, significa que agora eu tenho uma nova consciência para enfrentar os velhos problemas, mas agora de uma maneira nova, em que eles não mais me dominam, eles não mais determinam o meu humor e a minha vontade, porque agora eu me submeto, eu me sujeito, porque nova criatura eu sou, porque eu fui revestido de Cristo. Entende a mudança? Então hoje nós vamos estar testemunhando de que eu pertenço a Jesus. 229 pessoas se inscreveram para batizar no dia de hoje. Mas talvez você não havia escrito e nem estava pensando sobre isso, mas quer passar pelo batismo. Você é bem-vindo. Porque alguém pode perguntar: mas quando é que eu sei que eu estou preparado para o batismo? Já viu essa conversa? Pastor, parece que eu não estou preparado. Sabe quando você vai ficar preparado? Ou eu ficar preparado? Nunca! Sabe por quê? Porque não se trata do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, se trata do que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida. A obra de Jesus é perfeita. Entende a diferença? Tem muita gente tentando conquistar o céu ou o favor de Deus, ou Deus olhar e falar: que menino bom, viu, nem precisei pôr a mão. Não vai funcionar. Mas quando eu entendo a obra de Jesus, quando eu reconheço que o que Ele fez por mim, meu coração se enche de alegria. E aí, eu testemunho que não apenas sou de Jesus, mas agora eu tenho uma família da fé. É um testemunho de que nós entramos para a família de Deus e temos compromisso com essa família. Temos compromisso na missão juntos, temos compromisso de ajudarmos mutuamente para que cheguemos aonde Deus quer que nós cheguemos, em que nós agora nos ajudemos, se um cair, o outro ajuda a levantar. Uma jornada de vida que vai durar até o dia do Senhor. Quem quer tudo que Deus tem para a sua vida? Fala assim: eu quero a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para a minha vida. Amém? E nós vamos ter os nossos irmãos passando pelo batismo. Isso é um momento de festa. Então eu queria que você não se ausentasse. A gente vai testemunhar do cumprimento da missão de Deus para a vida dessa comunidade. E todas as vezes que alguém descer as águas hoje, e aí a Bíblia fala sobre sepultamento, há várias formas de batizar. Pode ser imersão, pode ser efusão e pode ser aspersão. O que importa não é a quantidade de água, o que importa é o que Jesus fez. A água é apenas um testemunho da obra de Deus. Eu fui batizado em imersão, porque a gente queria, mas a gente estava num lugar que não podia ser para imersão naquela época. A igreja que a gente fazia, a gente era parte da igreja presbiteriana, então eles combinaram de fazer efusão, que é o máximo que eles davam conta de fazer. A hora que eles jogaram a água, nós estávamos dentro de uma represa lá no nosso acampamento, aí nós combinamos, os amigos tudo, a hora que o pastor jogar, você deita dentro da água. Foi a última vez que nós fomos presbiterianos, depois virando sal da terra. Então hoje, você pode escolher se você quer por aspersão, por efusão ou por imersão. Amém? O que importa é o testemunho de Jesus para a sua vida. A Mari vai me ajudar e vai convidar as pessoas a serem convidadas a participar, e a nossa equipe de louvor vai nos levar em adoração. Mas espera um pouquinho, põe a mão aí no seu coração, no peito. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração a Ti essa manhã. Queremos pedir que o Senhor remova toda a barreira, toda a religiosidade da nossa vida. Senhor, quero pedir por aqueles que ainda não passaram pelas águas, que seja uma decisão hoje de dizer: eu quero Jesus na minha vida, e eu estou disposto a uma jornada de vida nos caminhos dele. Amém? Fala assim: amém.
a boa parte dos batismos que nós temos no Novo Testamento são de pessoas que foram batizadas imediatamente depois de terem ouvido a mensagem de salvação. Creram e foram batizados, creram e foram batizados. A Bíblia fala isso várias vezes. E eles creram e foram batizados. Vemos isso na vida do eunuco, vemos isso na vida do povo, quando Pedro prega lá em Atos, que diz que milhares passaram pelo batismo. Vimos isso na casa do carcereiro, que eles estavam lá louvando, as portas se quebraram, e ele ficou com medo e disse que naquela noite foram batizados, ele e todos da casa dele. Nós cremos, eu, o pastor Ogalvo, creio também no batismo das nossas crianças, porque eles não vão um dia ser parte da família, já são parte da família. Quando ele nasce lá, você já não dá um nome para ele, você já fala de quem ele é, ele não senta à mesa, ele não come junto. Então nós cremos. Mas um dia, se um dia ele quiser passar pelas águas de novo, entender, que ele passe. Amém? Mari? Amém, glória a Deus. Família, é muito bom esse momento de festa, né? Festa nos céus hoje. Eu quero desejar boas-vindas para você que está nos visitando hoje aqui na nossa congregação. Quero dar um aviso que todo o batismo será transmitido aqui no nosso telão. Então você pode acompanhar tudo que a nossa equipe irá registrar. Inclusive a nossa equipe de fotografia que vai estar aqui também cobrindo todo o batismo. E vai ser disponibilizado um link para vocês obter as fotos. Amém? E eu quero convidar quem vai batizar, se estiver ainda no auditório, do lado de cá, por favor, vir pro lado dos batizandos, pra gente, que eu vou chamar os nomes de vocês. Amém? Nós vamos começar então chamando os individuais e depois as famílias. Amém. Nós vamos fazer o seguinte: ninguém vem aqui para frente para fotografar, como a Mari disse. Coloca a imagem aqui no painel de LED para mim, para as pessoas entenderem. Então todo mundo vai assistir ali, ó. Então todo mundo vai ter visão privilegiada da nossa câmera ali do cabo, né? Então todo mundo vai poder participar. E ela vai falar o nome de todo mundo. E aí depois o nome é só para quem está batizando mesmo. Aí a gente vai continuar em adoração. Vamos dar glória a Deus. Talvez você veja para testemunhar isso de alguém da sua família. Amém? Mas se você quer batizar, fala assim: eu não pus o meu nome, levanta e vai lá, procura uma das nossas equipes lá, e você vai poder passar pelo batismo ainda hoje. Glória a Deus. Então vamos começar a chamada. Sejam muito bem-vindos à nossa família da fé. Começamos por Alice Santos Naves, Andresa Aparecida da Silva, Bruna Martins Souza, Carla Ribeiro, Daniela Oliveira Nascimento, Diogo Martins Gouveia, Eliene Fernandes Machado, Felipe Mendes Camargos, Gustavo Rodrigues Pontes Oliveira. Podem ir centralizando aqui no tapete. Jéssica Cristina Oliveira Mota, João Gabriel Vieira Cordeiro. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos vão sendo batizados. E acompanhe aqui, ó. No
convidar João Gabriel Vieira Cordeiro, Júlia Lima de Aguiar, Kátia Silena Oliveira, Lucas Caetano Rodrigues, Luciano Gomes Fonseca, Nicole Vieira Machado, Pietra Valentina Batista de Araújo, Declara junto. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me. Convido agora Helena Cândida Lorenzato Silva, Jansley Amaral Nascimento Leal, Juliana Cândida Vitorino, Ana Paula Araújo Silvestre, Pedro Melo da Silva, Davi Borborella Lopes, Júlia Lemos Guimarães, Vitor Rissato Sakashita, Rafael Nunes de Souza, Thales Alves de Araújo. A igreja canta bem forte. Leva-me, Senhor. Será mais firme, Senhor, em tua presença. Senhor, em tua presença. Convido agora Davi Borborella Lopes, Thales Alves de Araújo, Amanda Gabriele de Moraes, Samara Silva de Avis, Júlia Rafaela Domingos de Almeida e Júlia Lemes Guimarães. Sejam bem-vindos à família.
Declara bem forte. Além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou tu és meu. Agora eu gostaria de convidar as famílias que irão se batizar juntas. Já podem centralizar aqui no tapete também, por favor. Ana Luísa Costa de Cerqueira Leite e Igor Antônio Campos. Aleluia. Vamos cantar a bondade de Deus. A família Os do meninos estão ali. Já escolhi, vocês demoraram. A família do Cláudio Ramos Mateus. Chamoni e Nilane de Souza Desanete Chamoni. A família de Fabiane Torneri Lousada e Maurílio Rezende do Nascimento Júnior. A família de Gabriel Alves Camargo e Leonardo Camargo de Oliveira. Guilherme de Souza, Isabela Almeida Siqueira de Souza. Declara isso. Tua graça nunca falha. Todos os dias. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declara agora. És fiel em todo tempo. A fidelidade de Deus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fogo que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Espera aí, segura aí. Só um pouquinho. Segura um pouquinho. Eu estava aqui mais cedo e a irmã me procurou, filha da dona Ana Glória, é isso? Cutuca ela. O Lucas, né? O Lucas vai passar pelo batismo hoje. E veio a mãe e veio a avó. A avó tem 93 anos. É uma mulher crente de muitos anos que tem orado pela família. E hoje ela vai testemunhar da fidelidade de Deus. Porque é assim, lá em casa já estamos orando pelas nossas netas. A vida da Alícia, a vida da Olívia e da Helena que vai chegar. Para que elas sejam um testemunho para a geração dela do amor de Deus. E está ali a dona Glória, né? Que orou. E aos 93 anos ela veio para testemunhar desse momento. Podemos aplaudir Jesus pela fidelidade de Deus? Então eu quero dizer para você, mãe, avó, pai, avô, não desista. Ora, e será salvo tu e tua casa. Essa é a promessa de Deus para nós, amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Vamos cantar. Gostaria de convidar as famílias Jéssica Johanna de Souza Ribeiro e Fernando Henrique da Mota Costa, Thaís Cristina Alves Fernandes e Davidson Moisés Fernandes de Jesus, Tiago Franco Mendes e Alana Parker Rodrigues, Watson de Souza de Janete e Scarlett Harani, e Tiago Alcântara e Ana Laura. Gostaria de convidar também Maria Aparecida Cardoso de Castro de Césaro. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Your goodness is running after
Deus. Aleluia. Declara sobre a sua casa, sobre a sua família. Talvez você tenha. Quem quer orar por um amigo, por um parente que você quer ver ele descer nas águas aqui? Levanta a mão bem alto. Fica de pé, vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir para que Deus conduza a salvação. Senhor, nós estamos aqui e queremos apresentar a vida desses amados que são lembrados agora pelos nossos irmãos. Queremos pedir que o Senhor derrame agora de salvação nessas casas, nessas famílias. Que o amor de Deus, ó Pai, que o Teu amor seja derramado sobre a vida de cada um. Que eles possam ter sonhos com Jesus. Que eles possam ver em nós Jesus. Que eles possam ouvir a voz do Espírito Santo. Para que eles possam conhecer a Ti como Senhor e Salvador da vida deles. Nós oramos e
e declaramos que todo embaraço, toda oposição do inferno seja removido agora na vida desses queridos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar isso nessa certeza? Diz assim: és fiel. És fiel em todo tempo. Lembra agora dessa pessoa. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aplauda o Rei, bem forte. E agora um testemunho que o nosso irmão decidiu se batizar agora. Eu convido Robson Azambuja. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus. Venha pra nos resgatar. Amor maior do meu pecado. Agora é o seguinte: quem vai passar pelo batismo é a Cida. E ela é a nossa líder de fazer libras. Então, na hora que ela descer das águas, todos nós vamos fazer o sinal de glória a Deus, amém? Então vamos lá, vem aí no telão. A Cidinha. A igreja agora. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora.
Glória a Deus. Nós estamos continuando o nosso culto nesse horário das 11h30. Então a gente não vai encerrar o culto, a gente vai seguir. Eu só vou pedir que o pessoal que está ali do lado direito viesse aqui para frente, que os diaconia vai fechar esse bloco de cadeira e a gente vai vir mais ao meio aqui. Esse é o culto que a gente tem mais pessoas que vão passar pelo batismo inscrito. Então a gente vai ter um momento especial. Levanta sua mão bem alta e fala: obrigado, Jesus, pela tua bondade e pela sua infinita misericórdia. Amém? Eu vou pedir à diaconia que já fechasse o bloco de cadeira ali, por favor. E aqueles que vieram para o culto das 10 horas, nós estamos encerrando. Você pode se retirar em silêncio, mas a gente vai continuar o nosso tempo de louvor e adoração. Apenas um aviso: se o Brasil ganha, esperamos que ganhe amanhã, no próximo domingo nós não teremos culto na parte da tarde. Então, todo mundo vai estar juntos aqui pela manhã, domingo que vem. Deus abençoe. Seguimos com o nosso louvor e adoração. Bom dia, todo mundo. Bem-vindo à nossa igreja.